Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aproveitar que estamos em pé. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28 e no versículo de número 10. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 28 e no versículo 10, para nossa meditação nesta noite. A minha voz está um pouco grave, não é porque eu estou fazendo impostação de voz, é porque eu fiquei uma semana quase sem voz. Fui atacado como todos os outros mortais são atacados por causa da mudança de temperatura, mas nesta noite eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para cada um que chegou neste lugar. Amém? Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. É tão fácil, o versículo é tão pequeno, que eu gostaria que você, nesta noite, repetisse comigo este versículo, a fim de entendermos o que Deus quer para a nossa vida. Vamos lá? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Ficou lindo. E eu vou pedir que a gente repita uma vez mais. Mais uma vez. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Maravilha. Tome o teu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Gênesis é o livro do começo, é o livro do princípio, é o livro das revelações. O livro de Gênesis, ele, pela sua própria etimologia da sua palavra, Gênesis quer dizer princípio, quer dizer começo. É no livro de Gênesis que nós temos a história do princípio do mundo, a história do princípio da raça humana, a história do começo do pecado, a história do começo dos primeiros agrupamentos humanos, a história de como os homens, eles surgem no cenário, cada um com as suas pretensões, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas dificuldades. E como todas as habilidades juntas, elas conseguem formações e grupos humanos, e mostrando nisso no capítulo 11, a gente vê uma torre sendo edificada. No capítulo 12, a gente vê a história de um homem chamado Abraão, convidado para sair de sua terra e seguir para a sua parentela. Nós vimos a história da formação da sua família nos capítulos 15, 16, 17, 18. No capítulo 19, a história do seu sobrinho. No capítulo 20, a sua peregrinação já de seu filho Isaque. No capítulo 24, ele nascimento ainda da sua família. Nos capítulos adiantes, a gente vê como se dá a formação das tribos de Israel. E nesta noite eu retorno ao capítulo 28 e o versículo 10. Diz assim: partiu Jacó de Berseba para Harã. Irmão Joel, o que você quer dizer com isso? Escute, o capítulo 27 era para terminar num jantar muito lindo, um jantar de família à luz de velas. O capítulo 27 era para encerrar com aquela bênção muito linda, com aquela doxologia, com aquele canto ungido, mas ele não termina desta forma. Ele termina com uma mulher dizendo: olha, Jacó foi embora, e Esaú, ele também está com problemas. Se Jacó casar com as filhas de Et, eu vou morrer desconsolada.
capítulo 28, todo mundo sabe da história em que Jacó rouba a bênção do seu irmão Esaú, e Esaú sai a falar aos quatro cantos, dizendo: hora que papai fechar os olhos, a hora que ele morrer, eu mato Jacó. Jacó, sabendo da situação e sabendo que Esaú era varão perito de caça, era um homem violento, era um homem que não tinha como fazer brincadeira, ele está convicto de que ele precisa sair daquele lugar para ir a uma terra distante, porque assim a bênção de seu pai o determinara. Isaac dissera a Jacó: vai para as terras do teu tio, não casa com as filhas de Canaã, segue para lá, porque Deus vai te abençoar. No capítulo 28, no versículo 10, então a Bíblia diz que partiu Jacó de Berseba para Harã. De Berseba a Harã dá mais ou menos 600 quilômetros. 600 quilômetros. E 600 quilômetros para alguém que sai na corrida, para alguém que sai muito rapidamente, para alguém que precisa partir imediatamente, é preciso tomar precauções, é preciso fazer uma bagagem de mão, é preciso ter ideia daquilo que precisa levar, para que não se faça esforços demasiados. Afinal de contas, a viagem era no deserto, à noite seria menos 10 graus, mas de dia seria 50 graus centígrados. Era preciso ter inteligência, era preciso entender o que precisava ser levado, a fim de que se não desperdiçasse energia no deserto tenebroso. Escute-me uma coisa, quem viaja sabe que quando se faz uma viagem, a gente escolhe, a gente pensando nos dias que vai ficar, você escolhe então a roupa de que precisa usar. Ajude-me os senhores, quem já viajou de avião, parece que é só permitido levar 2 malas de mão, e depois você tem que pagar ali um dinheiro a mais. Se você vai de moto, não dá para levar muita coisa. Se você vai de carro, você pode levar algumas malas, algumas roupas, mas também tem toda a questão do peso e das molas e amortecedores. Você precisa escolher algo que vai levar. Nesta noite eu quero dizer aos senhores, nesta noite eu quero falar aos senhores sobre a viagem que Jacó fez de Berseba para Harã, 600 quilômetros, e aquilo que ele escolheu para levar na sua bagagem de mão. E nesta noite, pelo Espírito Santo do Senhor, tomar a Deus que nesta noite nós pudéssemos, que nós possamos nos encontrar também habilitados para nesta viagem da vida, para nesta viagem espiritual, para nesta viagem de deserto que nós estamos fazendo, que nós possamos encontrar, que nós possamos ter na nossa bagagem, que nós possamos ter junto a nós habilidades para lidar com as dificuldades que existem nesta grande caminhada. Meus irmãos, primeira coisa, 3 coisas Jacó colocou na sua bagagem para levar. 3 coisas ele precisava ter para entrar, para passar pelo caminho. Talvez um dia eu termine esta mensagem, eu falo de 3 coisas nesta noite que Jacó, ele levou na sua bagagem. E de 3 coisas que no meio da viagem Deus deu a ele. Nesta noite, por princípio, 3 coisas. Versículo 11 diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Primeira coisa que Jacó colocou na sua bagagem. A primeira coisa que Jacó, olhando, esse sapato eu não quero, esta roupa eu não preciso, este bornal talvez eu dispense, eu preciso deste cachecol para deitar. Bom, isto me serve. Ele colocou na sua bagagem, primeira coisa que Jacó precisou levar, que Jacó achou indispensável, foi a habilidade de lidar com pedras. Eu quero dizer a muitas pessoas nesta noite, que há dentro de nós, e muitas vezes, e isto aconteceu na tentação do deserto,
Satanás sempre quis tirar as pedras do nosso caminho. Satanás sempre quis facilitar a vida do crente. Satanás, desde o jardim do Éden, ele sempre quis dar uma modelada naquilo que Deus disse. Ele sempre quis dar contorno àquilo que Deus falou. Mas a ordem de Deus é uma só. A ordem de Deus, ela é expressa. Alguém diz assim, o que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo, o que eu quero dizer é o que eu estou dizendo. O que Deus está falando é o que Ele quer dizer. Ou seja, irmãos, nós não precisamos tirar as pedras do caminho. Nós precisamos da habilidade de lidá-las, porque vai ser neste momento que Deus vai estar nos dando preciosas lições. Primeira coisa que Jacó levou na sua bagagem foi a habilidade de lidar com pedras. Em meio às pedras que matam, em meio às pedras que machucam, em meio às pedras que ferem, em meio às pedras que nos fazem chorar, nós vamos encontrar uma pedra que vai servir de travesseiro. Aleluia, glória a Deus. Neste mundo globalizado, neste mundo onde as pessoas valem pelo que ela tem, neste mundo onde as pessoas pagam caro para dormir bem, neste mundo onde os colchões com muitas coisas estão sendo cada dia mais evoluídos, nestes dias onde a tecnologia tem aumentado e as pessoas têm comprado colchões magnéticos, nada contra colchão magnético, mas onde as pessoas têm investido muito para dormir bem. Quem está dentro da vontade de Deus, quem está dentro do querer de Deus, ele vai se deitar no meio das pedras, e ele vai pegar uma pedra daquela, e vai colocar por travesseiro, porque Deus está à frente daquilo que ele quer fazer. Tendo o sol já posto, ele chegou a uma região aonde tinha pedras. O Oriente Médio, irmãos, ele é todo cercado por pedras. Diz uma fábula judaica que quando o arcanjo Miguel ajudava Deus na construção do mundo, ele estava levando uma bagagem, uma mala, uma sacola cheia de pedras. E dizem que quando ele chegou perto da Arábia, estourou a sacola, de maneira que as pedras caíram num só lugar, porque aquilo ali é só cheio de pedra. Agora, o que Deus nesta noite quer mostrar a nós, que nós não precisamos tirar as pedras, que nós não precisamos encurtar a nossa cruz, que é no meio das pedras, que é no meio das dificuldades, que é no meio dos problemas, que Deus quer, provando a nossa fé, fazer com que nós venhamos dormir, e dormindo venhamos a ter sonhos, e estes sonhos venham ser de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas reclamando, eu vejo as dificuldades chegando, e a gente fica apavorado com o governo, com a alta do dólar, com a baixa do euro, com a bolsa de valores que oscila sempre e inevitavelmente. Mas no meio de todas essas coisas, Deus está no controle da situação, Deus está no controle de tudo. E as pedras que muitas vezes nos ferem e nos machucam, elas serão como um muro de separação entre nós e os nossos inimigos. As pedras que muitas vezes nos judiam, que muitas vezes nos causam dissabores, nos farão chegar mais perto de Deus, porque através do sofrimento, Deus quer nos ensinar valiosíssimas lições. Aleluia. Eu acho muito lindo o livro de Jó. O livro de Jó é um livro misterioso, é um livro bonito. Dizem que quando o Padre Jerônimo, no ano 431, fez a tradução da Septuaginta, ele precisou pegar um rabino, ele precisou falar com o rabino, pagou o rabino para esse judeu então ajudar ele na tradução do livro de Jó. E dizem que certa vez o próprio judeu dizia assim: eu não entendo isso que ele estava dizendo. O livro de Jó é fantástico, porque ele mostra a vontade, a sabedoria, a soberania de Deus. E quando Deus diz para Jó: viste Jó, o que eu tenho reservado, os tesouros da saraiva, que eu tenho reservado para o dia da peleja, para o dia da angústia e para o dia da guerra. E Deus pergunta para Jó: tu viste os tesouros da saraiva? Jó não sabia
sabia, Jó não entendia o que Deus estava falando. Quando a saraiva, quando o gelo, ele desce como chuva, e em chuva em forma de pedra, ele quebra as plantações. Quando a saraiva cai sobre as plantações, a gente vê nos noticiários, a gente vê nos jornais, a gente vê por aí que causam grandes estragos, que causam grandes perdas ao agricultor, ao colono. Mas de uma coisa tenha certeza: quando Deus disser a Jó, viste os tesouros da saraiva, Jó ficou quieto, não pôde dizer nada. Jó perguntava no seu coração: que tesouro há na saraiva? Que tesouro há na pedra? Que tesouro há na luta? Que tesouro, irmãos, a gente pode obter quando às vezes o coração está machucado, quando às vezes o coração está triste, quando a gente não tem força muitas vezes na oração nem para respirar, mas só sai um sussurro ou um grito apertado na garganta. Que tesouro há em tudo isso? E o que Deus quer nos ensinar? No século passado, no século 20, descobriu-se então a grande pergunta que Deus fizera a Jó: tesouros tem nas pedras, tesouro encontra-se na luta. Descobriu-se então que o salitre do Chile é um dos melhores fertilizantes da terra. Quem trabalhou com agricultura, quem trabalhou com terra, quem trabalhou com plantio, sabe que o salitre do Chile é um dos maiores fertilizantes. E Deus perguntou a Jó: viste o tesouro da saraiva? Jó não sabia responder, mas neste século agora, eles descobriram que existe tesouro na saraiva. Deixa eu explicá-los a vocês. Quando a saraiva vem à plantação, quando as pedras descem e quebram as plantações, arrasam as plantações, o agricultor fica triste. Ele sabe que precisa refazer a terra de novo, ele precisa refazer a plantação de novo. Mas de uma coisa ele tem certeza: descobriu-se neste século que quando a saraiva vem à terra e quebra as plantações, mesmo quebrando a plantação, mesmo arrasando as colheitas, o agricultor sabe de uma coisa: que neste ano foi perda, mas que o ano que vem a plantação será o dobro, porque na descida da saraiva, quando a saraiva cai à terra, ela traz um fertilizante que fará a terra produzir o dobro novamente. É por isso que nos últimos versículos do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó, e a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo quanto antes possuía, lhe deu o dobro. Deus nesta noite fala ao teu coração: a perda deste ano, a perda destes momentos, ela trará uma bênção extraordinária sobre a tua vida, e quem crê diz amém. Oh, a tristeza de hoje, nesta noite, ela será produzida ao dobro, uma alegria que vai ser muito mais do que a tristeza que houve neste momento, que houve nestes tempos. Deus quer abençoar o teu estado, fazer você multiplicar, fazer dobrar, fazer ser abundante a bênção sobre a tua vida. Abençoou Deus o último estado de Jó e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. É no sofrimento que Deus se manifesta, é no problema que Deus, Ele chega diante de nós e diz: eu estou aqui. Na situação de Jó, quando Jó sofreu muito, 42:5, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Primeira habilidade que Jacó colocou na sua bagagem foi, primeira coisa, a habilidade de lidar com pedras. Vocês sabiam, irmãos, que com Deus é na pedra? Eu não sei porque que Deus gosta tanto de pedra. Os 12 fundamentos da cidade santa são de pedras preciosas. Ezequiel 28:12, Lúcifer antes de cair, ele andava sob pedras afogueadas. As pedras fazem parte do contexto histórico bíblico. As pedras, elas nos dão grandes lições
as pedras. Jesus disse: olha, se vocês se calarem, as pedras clamarão. A pedra, ela ressalta a dureza. A pedra, ela mostra aquilo que não tem valor. Ninguém vai comprar pedra que está por aí. Pedra é pedra. Mas Deus nesta noite não rejeita as pedras. Deus nesta noite nos dá força para nós atingirmos aquilo que Ele quer dentro da sua soberania, sua vontade. E quando a gente pensar que sucumbiu, quando a gente pensar que já está tudo acabado, aleluia, Deus se levanta e Ele diz: meu filho, eu te ajudo a vencer, eu te dou vitória, aleluia. E como para encerrar todas as coisas, diz o escritor João, que Ele promete: eu darei àquele que vencer um novo nome e uma pedrinha branca. Glória a Deus, aleluia. Quando Josué ganhou aquela batalha, se vocês prestarem atenção, Josué ganhou a batalha. A Bíblia diz que durou a guerra um dia. O sol parou no vale de Aijalon e a lua parou em Gibeon. E agora a guerra, ela dá o embate, e eles, mantendo a claridade do dia pela palavra de Josué, pedindo a Deus, a guerra é deles. Mas quando depois, irmãos, Josué para ver o que tinha acontecido, qual o estrago que ele produzira nos exércitos inimigos, você pode conferir que quando Josué vai olhar quem ele tinha matado, a Bíblia diz que quando eles feriram toda aquela gente à espada, o que restou correu para uma parte norte da Palestina, e a Bíblia diz que Deus mandou uma chuva de pedra, uma chuva de saraiva, de formas que morreram mais pelas pedras do que pela espada de Josué. Com Deus é na pedra. Oh, Deus levantou um menino e com uma pedra feriu o gigante. Deus levantou um menino e com algo insignificante, ou uma arma de pastor, ele feriu um gigante. Deus deu grandes vitórias por meio de pedra. Aleluia. Deus nesta noite quer fazer acontecer essas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Primeira habilidade, a habilidade de lidar com pedras. Segunda habilidade, versículo 12, e sonhou. Segunda habilidade, a capacidade de sonhar. Anjos são seres elevadíssimos, estão muito acima de nós. Existem as classes: anjo, querubim, serafim, tronos, potestade, ancião, seres viventes. Disse Davi que são o exército do Senhor, é miríades, seus carros são 20 milhares de milhares. Aleluia. Mas eles não sonham. Deus não sonha. Deus não sonha. Agora Deus nos deu a capacidade de sonhar. Agora uma coisa. Segunda coisa, a habilidade de sonhar. Vamos ser sinceros. Todo mundo vendo uma boa cama, um bom quarto, ar-condicionado, a gente fica condicionado a ter um bom sono. Espiritualmente, Deus nunca apoiou isto. Alguém acha que para ser crente precisa estar em um ambiente favorável? Isto não muda nada. O lírio é puro, o lírio é branco, o lírio ele é lindo, independentemente do lodo que está por baixo. E quando os ventos sopram sobre a flor do lírio, ele curva-se até o lodo, mas quando ele volta, ele está lindo, ele está branco, ele está puro, ele está belo, porque não há ninguém que possa manchar a flor do lírio, e não há ninguém que possa manchar a tua vida. Aleluia, porque Deus assim o quer. Deus nesta noite quer te devolver a capacidade de sonhar. Tem pessoas que estão na igreja, mas sua vida é uma vida de marasmo. A sua vida é uma vida de mesmice. Uma vida onde ele nunca ouviu a voz do seu Senhor. Uma vida onde ele nunca sentiu o Espírito Santo. Uma vida onde ele nunca sentiu as lágrimas brotarem. Uma vida onde ele nunca ouviu a voz do Espírito. Perdeu-se a capacidade de sonhar. Ele sonhava um dia ser um pregador da palavra, mas os tempos
tempos passaram e ele perdeu essa extraordinária capacidade. Ele perdeu capacidades de sonhar em relação à obra, em relação a tanta coisa. Mas Deus nesta noite quer devolver a capacidade de sonhar os sonhos, e que se os sonhos estiverem com Deus por cima da escada, estes sonhos serão realidade. A Bíblia diz: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nos sonhos de Deus não existem elevadores, irmãos. Nos sonhos de Deus não existem elevadores. Nos sonhos de Deus não existe montanha-russa, onde você pega um carrinho e vai lá em cima usando a lei da gravidade. Nos sonhos de Deus, as conquistas são degrau por degrau. Nos sonhos de Deus, o conhecimento é progressivo. Nos sonhos de Deus, a gente todo dia caminha com Ele, e todo dia Ele vai te dizendo o que você deve fazer. Quando Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Por que não chamou mais novo? Porque Deus queria que Abraão confiasse nele. Foi por isso que o chamou com 75 anos de idade. Ou seja, ele não podia aventurar, ele não podia errar, ele tinha que andar na presença de Deus e ser perfeito. Eu já disse isso, mas eu repito nessa noite. Alguém perguntou, porque às vezes se muda a inversão dos valores. Os anjos subiam e desciam. Qual é o mistério nisso? Vamos ser sinceros. O Jacó tinha roubado a benção. O Jacó tinha feito tudo errado. E agora o Jacó estava dormindo, fugindo. E os anjos de Deus estavam perto de Jacó. Afinal de contas, ele tinha a bênção do pai. E aí? Os anjos, eles subiam e desciam. Sabe por quê, irmãos? Porque os homens não têm misericórdia. Porque os anjos não têm misericórdia. A misericórdia está em Deus. Os anjos estavam querendo abandonar Jacó. Os anjos estavam querendo deixar Jacó sozinho. Os anjos estavam querendo rejeitar Jacó. Mas quando os anjos subiam pela escada e chegavam diante de Deus, Deus dizia: desce de novo, não mandei ninguém subir, desce e fica perto de Jacó, porque vou fazer dele uma grande nação, porque vou fazer dele um grande povo, porque uma nova chance eu dou a ele, porque ele está sonhando, aleluia. A Bíblia diz: e sonhou, e eis que estava posta uma escada que ia da terra até o céu, e Deus estava no topo dela. Aleluia, glória a Deus. É Deus que faz acontecer na nossa vida. É Deus que faz acontecer na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida, sou filho de pessoas simples. Sou filho de uma família humilde, de uma família pobre. Mas foi Deus que me levantou, foi Deus que me chamou, e colocando aqui juntamente com os demais, Ele me fez igual aos que estão aqui, para a honra e para a glória do seu nome, aleluia. Nos meus sonhos estava fadado ao fracasso, nos meus sonhos eu estava fadado a ser igual aos demais colegas, as pessoas que nasci e me criei perto de favela, dentro de cidades do Rio Grande do Sul, onde a criminalidade é algo muito grande, é muito forte, onde a violência é exuberante, mas lá Deus estava no topo da escada, e aquilo que Ele tinha determinado para mim veio acontecer. Nesta noite eu digo a vocês, em nome de Jesus, que aquilo que Ele destinou, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele tem para vocês, senhores, nesta noite, Ele é poderoso para fazer acontecer. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Segunda habilidade, a habilidade de sonhar. E sonhou. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E a terra que agora estás deitada, eu te darei a ti e a tua descendência.
Vamos ser sinceros, Jacó não estava em situação nenhuma de ganhar qualquer coisa de Deus. E Deus diz para ele assim: estás deitado na terra? Estou. Sabia que toda essa terra aí, a largura toda que tu vai trilhar, essa terra é tua? Ele disse: minha? É. Mas, Senhor, sou um zero à esquerda. Que é isso? Para mim? É, para ti. O que Deus quer ensinar nesta noite? Em primeiro lugar, irmãos, ministério não é para quem quer. Ministério é para quem Deus quer dar. Ministério não é para quem quer. Ministério é para quem Deus quer dar, evangelista Davi. Não é eu que escolho, é Deus que escolhe. Não é eu que me posiciono, é Deus que diz, é você. Jacó disse: eu não tenho condições de ganhar nada. E Deus está dizendo: eu não estou te dando isso porque você merece. Eu estou te dando porque eu quero. É meu. A terra que tu estás dormindo em cima é tua. Dentre tantos que povoam a cidade de Sara, Deus te escolheu. Vale um glória a Deus. Dentre tantas pessoas que poderiam estar aqui, presbítero Ariel, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus projetou esta noite para você estar aqui. Antes que houvesse mundo, Deus já dissera no seu coração: estará, e chamou a cada um dos senhores pelo seu nome. E aquele dia ficou marcado, esta noite ficou marcada, para que você estivesse assentado nessas cadeiras, para ouvir que Deus tem um plano na tua vida, e os planos de Deus não podem ser mudados. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Terceira habilidade, estou terminando. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade, eu não sabia. Deus está aqui neste lugar. E temendo disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Eu já falei isso, repito nessa noite. Muita gente daria muito dinheiro para estar em lugares lindos que o mundo tem. Taj Mahal, as pirâmides, nos desertos da Patagônia, o Chile, a cidade perdida dos astecas, Montezuma, outros tantos e tantos lugares que tem. O melhor lugar do mundo ainda é este lugar. Você não entendeu, irmãos? O melhor lugar do mundo ainda é este lugar. Este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Por que o céu é tão fácil para os crentes e os que não são reclamam disso? É porque a gente já fica perto dos céus, a gente está na porta. Então para dentro é um pulo. Quem quiser tem lugar. Fique na porta dos céus. Porque quem está na porta, a entrada, ela fica mais fácil. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Terceira habilidade. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo colocou azeite. Levou ou não levou azeite? Levou. Para que um homem ia levar azeite? Terceira habilidade. A habilidade de ungir as pedras. Uma pedra, para ele à noite, era travesseiro. Mas quando amanheceu o dia, o sonho fez com que ele entendesse o que Deus tinha para ele. E ele disse: opa, essa pedra me serviu por travesseiro, mas ela não ficará deitada para sempre. Ele colocou-a de pé, colocou o azeite e disse: agora tu és coluna. Aleluia.
Oh, meus irmãos, nesta noite as pedras, elas serão por base, para que você venha, através desta base, desfrutar, conhecer, entender a vontade de Deus para a tua vida, para nós lidarmos com as pedras, para nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter azeite juntamente conosco, nós precisamos ter o Espírito Santo conosco. Se o Espírito Santo estiver nessas reuniões, as reuniões serão mais quentes, as reuniões serão avivadas, as reuniões serão cheias de glória a Deus, as reuniões serão cheias do mover do Espírito Santo. Oh, ninguém ficará parado nessas cadeiras, mas cada um se levantará e glorificará o nome do Senhor. Não deixe de levar o Espírito Santo contigo, não deixe de desfrutar da presença do glorioso Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, vá comigo, esteja comigo, entra na minha vida. Oh, nesta noite, se você permitir, o Espírito Santo estará com você e a sua vida será mudada. Século XIX, século XVIII. Se você não leu, leia. Anjo de Ébano, Samuel Morris. Um rapaz negro da África do Sul. Ele tem uma poderosa visão. Ele estava para ser morto por tribos rivais, e ele consegue fugir pela mata, e ele então, sendo ensinado por missionários americanos, os missionários dizem para ele, falam para ele do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre a vida de Samuel Morris. Seu nome não é verdadeiramente este, ele era africano. Estou me referindo ao seu nome, que ele foi batizado pelos americanos, Samuel Morris. Ele então descobre, ele tem uma experiência grandiosíssima com o Espírito Santo, e ele sai da África, pega um navio, vem para a Inglaterra, e chegando ali, as pessoas o recebem da igreja metodista, e todos querem mostrar a grandeza da grande Inglaterra, o poderio britânico. Enquanto eles mostram para ele a grandeza do templo, enquanto eles mostram para ele a grandeza da grande imperialidade britânica, ele diz o seguinte: eu não quero isso, eu quero que vocês me falem sobre o Espírito Santo. Me fala sobre o Espírito Santo, me fala sobre o Espírito Santo, eu quero saber sobre o Espírito Santo. Fique de pé nesta noite. No ministério de Ezequiel, eu acho tão triste. Ezequiel é morto por um dos exilados. Ezequiel recebe 3 facadas, segundo a tradição judaica. Que Ezequiel nunca aceitou o seu povo ter partido de sua terra e ficar exilado às margens do rio Quebar. Ezequiel vê a glória do Senhor saindo do templo. Ezequiel vê a imagem das mulheres que choravam o Deus Tamuz. Deus diz para Ezequiel: busquei dentre eles um homem que ficasse na brecha do muro, a ninguém achei, por isso eu destruí a cidade. Coisa mais triste deste mundo, irmãos, são pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo. A vinda do Senhor se aproxima. A vinda do Senhor se aproxima. Deus sabe que eu não sou perfeito. Eu tenho muitas fragilidades, eu tenho muitos defeitos. Mas eu não estou satisfeito com a vida que eu levo. Deus é prova disso. Que todas as vezes de manhã, quando me direciono ao meu trabalho, um percurso de 10 quilômetros que faço em chão batido, 60 por hora, para não estragar o carro, eu tenho chorado e tenho dito: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Não vale a pena estar nessas cadeiras, irmãos, sentado, se você não sente a presença do glorioso Espírito Santo. Se as tuas lágrimas, quando você almoça, não descer quente, rolando pela face. Tem pessoas que estão aqui que sabem a vida
terrível que levam. Deus não se engana. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vou fazer um convite para você. É o convite. Se você quiser, nesta noite comigo, não sou melhor do que ninguém. Eu queria fazer um convite para a gente chorar aqui na frente diante de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós? São 2 minutos para as 9. Se os obreiros quiserem ficar à frente aqui, como nosso de costume, eu quero agradecer a oportunidade ao evangelista José Manuel. Ele é o nosso imediato aqui na sede, o nosso pastor Júnior, que me deu essa oportunidade. Quer vir aqui comigo chorar na frente do Senhor? Sei que precisa de alguma coisa, sei que tem medo da segunda-feira, sei que amanhã tem tantas coisas para a gente fazer. Vamos pedir para Deus mudar nossa semana. Se você quiser vir com a tua esposa, com o teu esposo, diz para ele, vamos lá na frente, vamos lá orar, vamos clamar a Deus. Aleluia. Eu nunca fiz isso. Tem gente da orquestra descendo, mas vamos ver, nosso conjunto. Dá para cantar a Ele a glória? Você já estava pronto? Você já estava pronto? Pode louvar o nome do Senhor? Não? Aleluia. Cadê o Márcio? Tá aí? Já foi? Vem cá, Márcio. Aleluia. Aleluia. Depois, terminando, nosso vocal continua louvando o nome do Senhor com o hino preparado. Aleluia. Cante conosco. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Profundidade das riquezas, profundidade é isso. tanto da sabedoria, É a gente com tanto defeito quanto do conhecimento, ser perdoado por aquele que é perfeito. insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Aleluia, a escolha de Deus é magnífica. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele,
aqui nós estamos diante de Ti. Senhor, Tu conheces as nossas vidas, Tu conheces as nossas dificuldades, Tu conheces os nossos problemas nessa noite, Senhor. Tu sabes que temos tantas fragilidades e o homem é tão terrível. Erramos, Senhor, pecamos diante de Ti, mas nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Deus, nessa noite eu peço o Teu favor, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Nesta noite eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo. Pessoas que estão aqui na frente, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Nós entendemos, meu Deus, que nós precisamos de Ti para viver, que os nossos sonhos, Senhor, só se tornarão realidades se Tu estiveres por cima deles. Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a desenvolver a habilidade de lidar com pedras, situações diante de nós, Senhor, que a gente não sabe muitas vezes o que fazer, o que dizer. Nos ajuda, Senhor. Pai amado, que o Teu glorioso Espírito Santo esteja sobre nós. Pai, abençoa, meu Deus, as famílias nesta noite, Senhor. Famílias que amanhã, meu Deus, vão tomar decisões. Famílias que amanhã, Senhor, vão ver as suas responsabilidades diante de tais assuntos. Famílias que não sabem nem o que vão dizer amanhã, Senhor, por causa da conta bancária que estourou, por causa do processo lá na justiça, por causa da situação que piorou, por causa da doença que se agravou. Mas nesta noite eu peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre a Tua igreja, meu Deus, como ministro da Tua casa, como ministro da Tua palavra. Oh, meu Deus, eu ministro a bênção do Senhor sobre esta igreja, sobre este povo, meu Deus e meu Pai. Vai renovando as vidas nesta noite. Vai, Senhor, alegrando o coração deste homem, vai alegrando o coração desta mulher, vai dando vitória, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o povo de Deus canta.